Boa noite, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Vamos começar agora nosso culto, né? Nosso culto online. Pedir a direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para estar nesse momento conectados com Ele. Todos nós, vocês aí na casa de vocês, né? Conectados com a presença de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai que está no céu, Senhor amado, nós estamos diante da Tua presença, queremos Te adorar e queremos glorificar o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua santa presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. E que o Senhor possa nos dirigir nesse momento, possa alcançar nossos corações, corações de Teus filhos, que estão buscando agora a Tua santa presença. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos, a palavra de hoje, irmãos, que nós vamos meditar, está no livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 25 até o 28. Então, Hebreus 12, Hebreus capítulo 12, versículo 25 ao 28, né? Que você possa abrir a sua Bíblia, se preparar para esse momento, né? É um momento que nós estamos cultuando a Deus. Então, toda a reverência que nós temos quando cultuamos a Deus no prédio da igreja, temos que ter agora aí da onde você está, na sua casa, né? Então é o momento de pegar a sua Bíblia e abrir lá no livro de Hebreus, né? No capítulo 12, versículo 25 ao 28, que você se conecte ao Senhor. É o seu culto, é o nosso culto racional a nosso Deus. Então neste momento nós estamos tirando para cultuar o nosso Senhor e Salvador. Amém? A palavra de Deus fala lá no livro de Hebreus 12, versículo 25 ao 28, diz assim: cuidado, não rejeite aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção de tudo que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e sim adoremos ao Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Então, irmãos, a gente quer falar hoje com vocês, meditar nessa palavra, entender que o que Paulo está falando no livro de Hebreus que há pessoas que se recusam a ouvir a voz de Deus. Elas não se recusam necessariamente por rebeldia, né? Elas até querem saber o que Deus está falando, até saber o que Deus está fazendo, mas elas não querem ter tempo para Deus, não querem parar para ouvir a Deus, não querem ter uma conexão pessoal com Deus, estar próximo de Deus. Então, esse texto, ele está falando, se a gente ler lá, mais recuar um pouquinho, no versículo 18, ele está falando, dando como exemplo o povo de Deus, quando Moisés
Deus queria falar com Moisés, com o povo lá no Monte Sinai, e o povo não quis ouvir a Deus. Disse: não, Moisés, fala tu com Deus, ouve o que ele vai falar, e tudo que ele disser nós vamos fazer, mas nós não queremos falar com ele. Então esse texto do capítulo de Hebreus, do capítulo 12, ele toma como exemplo essa passagem. Então o povo quer saber o que Deus está fazendo, quer ouvir Deus, mas não diretamente se envolver com Deus, né? Quer que alguém ouça, que alguém fale, que alguém interceda, que alguém ore, que alguém leia a palavra, né? Mas não quer ter aquele compromisso de buscar a face de Deus, de buscar a presença de Deus, de buscar uma intimidade com Deus, uma conexão com o nosso Deus. Então, esse tempo que a gente está vivendo, né, a gente, não generalizando, mas a gente ouvia muito algumas pessoas dizer, antes desse momento, desse tempo que nós estamos vivendo: eu queria ter mais tempo para Deus, eu queria ter mais tempo para orar, eu queria mais ter tempo para ler a palavra, né, eu queria ter tempo de louvar mais a Deus. Tá, e agora que está tendo esse tempo, né, que nós estamos vivendo um tempo de confinamento, a vez não está usando o tempo para se aproximar de Deus, para ouvir Deus. Então acaba que se revelando que não era a questão do tempo que impedia, mas era o coração, né? Então a falta de tempo não era o problema. Então muitas das vezes é a falta de um coração inclinado a ouvir a voz do Senhor, né? Então esse texto que nós lemos, ele fala assim: como escaparemos nós se nós nos desviarmos daquele que nos adverte, né? Então essa palavra que Paulo está falando, se desviar, não é no sentido de você sair da igreja, né? Esse tempo que você está em casa, e quando terminar a pandemia você não vai voltar mais para a igreja, quando terminar o confinamento. Não é nesse sentido de se desviar, mas no sentido de se desviar da palavra de Deus, de tempo com Deus, de convivência com Deus. Aí o versículo fala: como escaparemos nós se nós nos desviarmos daquele que nos adverte. Então vem no versículo 26 dizendo que aquilo cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. A palavra ainda mais uma vez indica a remoção daquilo que pode ser abalado. Então ela fala que haverá um abalo no mundo. As coisas serão abaladas. Então, irmãos, tudo que pode ser abalado, se a gente comparar com um terremoto, as coisas naturais, as coisas que são criadas, elas são abaladas. Ele diz aqui, a palavra mais uma vez indica a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas. Então, tem momento que vem esse abalo nas nossas vidas, essas circunstâncias que nos abalam, elas vêm para abalar o que pode ser abalado, né? Aquilo que não tem fundamento em Deus, aquilo que não tem consistência em Deus, aquilo que é exagero nosso, que é coisas nossas, aqueles sentimentos que são gerados em nós, pensamentos que são gerados em nós, agora está sendo abalado, pode ser removido, tudo que pode ser removido nesse tempo. Que aquilo que é abalável vai ser abalado, vai ser destruído na nossa vida, irmãos. Então, quando determinadas
determinados abalos vem chacoalhar a nossa vida, ele vem para nos moldar, né? Irmãos, tem uma passagem da Bíblia que fala, quando Paulo e Silas estavam presos na prisão, né? Estavam na prisão, presos. A Bíblia fala que eles, à meia-noite, começaram a adorar e a louvar o Senhor. E isso causou um grande abalo na estrutura daquela prisão. Houve um terremoto. E eles continuaram adorando ao Senhor. Então aquela estrutura podia ser abalada. É uma grande comparação disso tudo. Então aquela estrutura, porque há algo que foi criado, pode ser abalado. Mas a estrutura deles em Deus, aquela estrutura não podia ser abalada. Então aquela circunstância que eles estavam vivendo, que eles podiam estar murmurando, reclamando, podiam estar revoltados, mas eles não foram abalados. Eles adoravam a Deus, eles oravam a Deus, então eles não foram atingidos pelaquela circunstância. Então não importa o que aconteça, não importa a circunstância, mas o nosso relacionamento com Deus não pode ser abalado. Então os abalos, eles nunca vêm para mexer, irmãos, naquilo que é inabalável na nossa vida, que é a nossa intimidade com Deus, é o nosso conhecer a Deus, a nossa presença, é a presença de Deus na nossa vida. Então as circunstâncias, os abalos que acontecem, eles não atingem essa essência na nossa vida. Pois ele vem para mexer justamente com aquilo que pode ser mexido, com aquilo que pode ser removido. Então Deus quer nos mostrar nesse tempo aquilo que realmente importa na nossa vida, né? O que é inabalável é o que vai ficar, irmãos, né? Então olha só, a gente está vivendo um tempo, então abalou muita coisa nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, né? Abalou economia, abalou estrutura de logística do país, abalou muita coisa, mas não pode abalar a nossa vida com Deus, hein? Porque tudo isso vai passar, e diante dessa crise, se termos posicionamentos corretos, irmãos, podemos sair bem melhores do que quando ela começou, né? O importante é que a gente possa entender isso. E o entendimento disso fala de a gente ouvir aquilo que o Senhor nos adverte. O texto começa: cuidado, não rejeite aquilo que fala. Não rejeite aquele que fala. Se os que se recusam a ouvir aqueles que os adverte na terra não escaparam, quanto mais se nos desviarmos daquele que nos adverte no céu. Então, a grande questão de como vamos passar nisso tudo, essa é o ouvir a voz de Deus, né? Então Deus está nos reestruturando, irmãos, nesse tempo. Deus nos abalou, Deus nos pegou, Deus nos chacoalhou. Então tudo que pode ser abalado, tudo que pode ser destruído, removido da nossa vida, o Senhor está removendo, o Senhor está destruindo, para ficar realmente só aquilo que importa, só o que é inabalável, só o que pertence a Deus, que pertence à essência de Deus. Então eu penso que nesse momento que a gente está vivendo, está aflorando muita coisa, né? Muito tempo lá em casa, com a família, a gente está conseguindo ver os nossos relacionamentos e é uma oportunidade de mudança, né? Porque antes da pandemia a gente vivia correndo e nesse vai e vem, e a gente ia para a igreja e vinha para a igreja, vinha para casa, mas como era a nossa vida realmente com Deus? Né? A gente ia para a igreja para cultuar Deus, a nossa necessidade era de cultuar a Deus, ou a gente tinha necessidade de estar ali reunido, vendo os irmãos, conversando com os irmãos todo dia? Essa necessidade ela é válida, mas o maior era estar com Deus, né? Então a gente tem a mesma oportunidade estando em casa.
de estar com Deus. Então, quando tudo isso passar, gente, diante dessa crise, se nós tivermos os posicionamentos corretos diante de Deus, podemos sair dela bem melhor do que quando ela começou. Que o Senhor está abalando a nossa estrutura, né? Para permanecer só aquilo que é inabalável, né? Tudo que for palha vai queimar. Então é um tempo que nós estamos sendo depurados assim por Deus, né? Na convivência familiar, na ausência de estarmos no prédio da igreja. Mas como é o nosso tempo com Deus agora que nós não estamos no prédio da igreja? Como é a nossa vida com Deus, né? Ainda choramos como chorávamos lá no templo da igreja, movidos por uma adoração, por uma palavra, por uma oração, agora que estamos só nós na nossa casa, né? Agora, nesse momento que a gente está fazendo essa live, né, que ela foi anunciada, ela foi assimilada com um momento de cultuar a Deus, de se preparar para cultuar o Senhor. Então são esses pensamentos, irmãos, que nós temos que ter, de guardar e receber de Deus esse alimento que é o que sustenta a gente, o que é o inabalável. Então, qual tem sido a nossa atitude no nosso coração a respeito desse tempo? Se a gente está vivendo esse tempo olhando somente para as circunstâncias naturais, irmãos, só reclamando, só murmurando, se a gente não consegue viver alegre, a gente tem que rever, né? Porque está sendo abalado aquilo que podia ser abalado, e isso não pode nos afetar, né? Deus está desmontando aquilo que podia ser desmontado na nossa vida, derrubando aquilo que podia ser derrubado, para ficar só aquilo que realmente importa. Então a nossa alegria tem que estar no Senhor, né? Porque, irmãos, diante dessa situação, dessa circunstância que a gente está vivendo, Deus mudou? Não, Deus não mudou, irmãos. Então, Deus é o mesmo. Deus, Ele é bom. E sempre Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Então, o Senhor é o motivo da nossa alegria. Isso não pode ser abalado. Isso é o inabalável, né? A nossa paz, ela tem que ser inabalável. A nossa alegria tem que ser inabalável. A nossa fé tem que ser inabalável, né? Quando Paulo fala aos Filipenses, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, esse poder todas as coisas, irmãos, não é no sentido de realizações, de conquista. É poder todas as coisas naquele que me fortalece, é no sentido de suportar as adversidades, as circunstâncias. Eu posso passar por isso porque o Senhor me fortalece, o Senhor me guarda, o Senhor me protege. Porque as realizações, as conquistas, por muitas vezes elas foram abaladas nesse tempo, né? Nesse tempo de pandemia, já vai para 3 meses, né? Começou em março, mais ou menos. E então 3 meses ela afetou muita coisa na vida da gente, né? Ela mexeu em muita coisa na vida da gente. Mas essas coisas são, como fala o versículo 26, aquele que outrora abalou a terra, agora promete ainda mais uma vez, abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Então as coisas naturais, as coisas desse mundo, elas podem ser abaladas a qualquer momento, irmãos, né? Então a qualquer momento pode acontecer algo, como está acontecendo agora, que pode abalar as coisas desse mundo, que pode abalar as estruturas, que pode abalar algo da nossa vida pessoal, né? Mas
essas coisas, elas podem ser abaladas, para ficar só o que é inabalável. Então, a Bíblia fala que a nossa fé, ela seria provada, né? Em algum momento a nossa fé, ela é provada. Então, a nossa fé, ela não pode ser abalada. Ela tem que, quando ela passar pela prova, ela tem que estar aprovada. É como se nós estivéssemos dentro de uma fornalha, irmãos, né? Como Sadraque, Mesaque e Abidineu. Então a questão é se esse fogo dessa fornalha vai nos consumir, ou a gente vai conseguir perceber Deus com a gente nessa fornalha e a gente não ser abalado, a gente não ser consumido por esse fogo. Então, a nossa vida natural pode até ter parado, pode até estar sofrendo muitas mudanças, irmãos. Mas a nossa vida espiritual, ela não pode parar. Ela não pode ser abalada. Pois é ela que será nosso alicerce para a reconstrução, irmãos, para o recomeço, quando tudo isso terminar. Quando a gente voltar, o que restou, o inabalável, já foi queimado a madeira, foi queimado a palha, perdão dizendo, foi queimada a madeira, só restou o ouro. E o ouro, o fogo, quanto mais ele é levado ao fogo, mais ele brilha. Isso é inabalável, né? Então o que vai restar em nós é a nossa intimidade com Deus. O que vai restar em nós é a nossa aproximação de Deus cada vez mais. A nossa vida de adoração, a nossa vida de intimidade com Deus, que isso não pode ser tirado, ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode tirar de você o seu tempo com Deus. Né? Pode acontecer tudo aí lá e fora, mas o seu tempo com Deus está resguardado, só depende de você, só depende de mim. Isso é inabalável, né? E nós vamos precisar disso, gente, para sair dessa situação melhor do que quando nós começamos. E o versículo 28 fala, irmãos, que quando nós vamos recebendo-nos um reino inabalável, retenhamos a graça. Olha só, depois que é desmontado, desmoronado, desconstruído tudo que podia ser na nossa vida nesse tempo, olha só, nesse tempo está sendo desconstruído, foi abalado muitos pensamentos, uma forma de pensar que a gente tinha, muitos sentimentos que a gente tinha, muitos valores, isso aí tudo foi abalado, tudo foi desconstruído por Deus. Deus nos mostrou que muita coisa não vale mais a pena, né? Muitas coisas que nós dávamos valor, a gente percebeu nesse tempo que não vale a pena, não tem tanto valor como a gente dava. Isso foi o abalo que Deus fez. Isso foram coisas que foram abaladas na sua vida. Aí ele diz, olha, recebendo-nos um reino inabalável, retenhamos a graça. O que é que fica? Irmão, de tudo, depois que Deus destrói tudo, depois Deus mostra pra gente que muita coisa não tem valor, não tem importância, né, nesse tempo, o que é que fica? A graça. Retenhamos a graça. E a gente começa a entender que não adianta a gente fazer e acontecer, a gente sempre vai depender da graça de Deus. Amém? Sempre vai depender. No versículo 28 diz, olha, recebendo-nos o reino inabalável, retenhamos a graça. Reter a graça, receber a graça, viver pela graça de Deus, né? Que a gente então possa entender que a graça de Deus, ela não para de fluir na nossa vida. Independente da circunstância, independente do tempo, independente dos abalos, dos terremotos que possam surgir, que possam vir, a graça de Deus não para de ser jorrada na nossa vida, no fluir na nossa vida, né? Retém a graça. Depois que fica o inabalável fica.
a gente vai perceber que esse inabalável é a graça de Deus, que Deus não muda. O amor de Deus não muda por nós. O amor de Deus sempre é o mesmo por nós. O cuidado de Deus é sempre o mesmo. A provisão de Deus sempre vai ter, irmãos. Deus nunca vai nos deixar só. Deus nunca vai nos abandonar. Deus nunca vai nos deixar sem provisão, sem cuidado. Então, esse é o reino inabalável. O reino onde as circunstâncias desse mundo natural não afetam a rotina dele. O reino inabalável, ele não é afetado, ele não é influenciado pelo aquilo que está acontecendo agora na terra, neste mundo. É isso que o versículo 26 fala. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Né? A terra pode ser abalada pelos terremotos. A terra pode ser abalada por problemas, por circunstâncias difíceis, pelo mal. Mas, toda vez que a terra é abalada, o céu é abalado para vir em nosso socorro. Toda vez que há uma inquietação na terra, há uma inquietação no céu, o Senhor vindo ao nosso encontro, ao nosso socorro, o Senhor trazendo o equilíbrio, o Senhor trazendo a perfeição de novo. Porque Deus nunca mudou, irmãos. Então quando ele fala assim, olha, outra vez a terra vai ser abalada, mas também o céu vai ser abalado. Porque o sobrenatural é maior que o natural, irmãos. As coisas primeiro acontecem no céu e elas vêm e interferem na terra. Então se a gente está vivendo uma agitação aqui na terra, irmão, creia que há uma agitação no céu do Senhor vindo ao nosso socorro, ao nosso encontro. Amém? Que é essa graça, esse cuidado de Deus, essa bênção de Deus, ela possa alcançar a sua casa. Que tudo que possa ser tirado da estrutura da sua casa, da sua vida, da sua família, tudo que perece, né? Paulo fala isso, né? Que a gente precisa olhar, buscar as coisas do alto, porque as coisas terrenas, elas são perecíveis, né? Elas são transitórias, elas são passageiras, mas se a gente buscar as coisas do céu que são eternas, né? Então isso é inabalável. As coisas do céu são inabaláveis, elas não vão mudar jamais. Os princípios de Deus nunca vão mudar, irmãos. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar em você, cuidar de você. Ouça o que Deus está fazendo. Deixa Deus te destruir, né? Para te refazer novo, né? Seja um barro na mão do oleiro, né? Como está a sua vida na sua casa, na sua família, né? Deixa sair tudo que precisa sair, melhorar o relacionamento, melhorar o convívio, né? Melhorar a vida com Deus, né? Melhorar você mesmo interiormente, que você tenha mais paz, que você tenha paciência, que você tenha mais amor, que você possa exercer o perdão. Isso para todos nós, para mim, para você. É um tempo de o Senhor estar destruindo uma estrutura velha que pode ser abalada e nos colocando uma estrutura nova, o inabalável de Deus. Amém? Que a gente possa orar nesse momento. Quero orar com você na sua casa. Né? Como é que esse inabalável de Deus é construído em nós, irmão? É retido em nós? Quando a gente vive intensamente os princípios de Deus, independente de áreas geográficas, de ponto de atuação, é na sua casa, é o seu estilo de vida, de adoração, seu compromisso com Deus, a sua reverência, né? Porque às vezes na igreja a gente está tão atento, né? E também às vezes nem tão atento, está na igreja, mas está com o celular, está preocupado, está olhando para um lado, está conversando com o outro. Então, imagina numa live, né? Que você está na sua casa e muitos se dispersam, muitos nem assistem, né? Muitos não se retêm a ouvir a palavra do Senhor. Então, são estruturas que acabam elas não se consolidando, né? Então, o inabalável que fica em nós é o Senhor Jesus, é a rocha. E a nossa casa, ela precisa ser construída nessa rocha.
tudo que nós vamos construir ou reconstruir quando passar essa pandemia, ela tem que estar alicerçada na rocha. O nosso recomeço, ele tem que recomeçar na rocha, naquilo que é inabalável. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor esse domingo, esse final de semana. Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu. Senhor amado, eu te apresento, Senhor, todas as famílias, todas as pessoas que se conectaram, Senhor, nesse momento conosco. Quero te agradecer pela vida deles, Pai, pelo teu cuidado, pelo cuidado que o Senhor tem tido por cada casa, pela cada família, que o Senhor está nos reestruturando, nos moldando, nos alicerçando cada vez mais, Deus. Que a gente possa estar, Senhor, diante de Ti todos os dias, ouvindo aquilo que o Senhor deseja nos falar, todos os ensinamentos, Senhor. Que possamos entender que o Senhor é o construtor, Senhor, e que nós somos o operário nesta grande obra, que possamos ouvir a voz do Mestre, a voz do construtor. O Senhor está reconstruindo a nossa vida em família, a nossa casa, a nossa vida contigo, a nossa vida como igreja. Então estamos passando por um abalo. O Senhor está destruindo pensamentos, né? O Senhor está removendo conceitos, atitudes. Estão sendo renovados por Ti todos os dias. Mas é um princípio importante que precisamos te ouvir, te buscar, querer estar contigo, querer aceitar os Teus ensinamentos. O Senhor está colocando muita coisa para fora, que as pessoas são coisas que precisam ser colocadas para fora, não precisam ser queimadas. As coisas que precisam ser queimadas serão queimadas, em nome do Senhor Jesus, eu creio. Nós estamos sendo revestidos de um novo homem, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua presença na nossa casa, pelo Teu livramento, Deus. Nos livra do mal, nos livra de todo mal, Senhor. Acampa Teus anjos na nossa casa, na nossa família, abençoa nossos filhos, né? E te peço, Deus, que o Senhor possa estar conosco em todos os momentos. Nós oramos por esse estado, por essa nação, por esse planeta, Senhor. Que o Senhor possa agir, destruir tudo isso que está acontecendo. Que o Senhor possa soprar vento de vida, Senhor. Sopra a vida neste planeta, Senhor. Destrói esse vírus, ó Pai amado. Abençoa as famílias, Deus. Todas as famílias da terra sejam abençoadas por Ti. Que a Tua misericórdia alcance todas as famílias da terra. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Abençoa nossos pastores, pastor Walter, pastora Sônia, pastor Antônio. Abençoa a Guanabara, Senhor. Todas as famílias do nosso bairro, Senhor. Todas as famílias da nossa igreja, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, Senhor. Entra com cura. Toca em cada um, Senhor. Entra no lar. Senhor, queima novamente no coração dos Teus filhos, daqueles que estão contigo, mesmo afastados, que possamos estar juntos em pensamento, em oração, que possamos usar tudo aquilo que o Senhor nos deu para honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que seja glorificado nesse tempo, que o Senhor seja exaltado nesse tempo, Deus, que o Senhor possa queimar no nosso coração. Queima em nós, Senhor, o desejo, a vontade intensa de Te buscar, de estar contigo, Deus. Em nome de Jesus, não deixa que a gente entre em um ambiente de marasmo, Deus. Em nome de Jesus, não deixa que a gente entre numa inércia, mas, Senhor, que o Senhor todo o tempo esteja nos incomodando, nos ativando a estar contigo, a estar em comunhão mesmo distante, a estar unido como igreja, como família, Senhor. Ativa, Senhor, no coração de todos nós esse desejo, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Deus. Te agradeço por todos os irmãos da nossa igreja. Te agradeço pela supervisão, pelos supervisores, Deus. A irmã Lia, a irmã Márcia, o irmão César com a irmã Luciene, a irmã Carla com o Júnior, Deus, a irmã Carmelita. Te agradeço pela vida desses líderes, Deus. Continua queimando no coração deles o desejo de fazer o melhor para Ti, o desejo de estar expandindo o Teu reino, o desejo de estar juntando as Tuas ovelhas, cuidando das Tuas ovelhas, Deus.
Em nome de Jesus, abençoa todos os líderes de células, Deus, da nossa igreja. Abençoa a vida de cada um deles, todos os diáconos, Senhor. Seja com eles, que todo tempo o teu amor esteja, Senhor, latente no coração deles, queimando no coração deles. Em nome de Jesus eu te agradeço. Obrigado pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Boa noite a todos. Que Deus abençoe a vida de todos. Uma boa semana. Amém.